Tudo bem, pessoal? Eu estava conversando com uma nova amiga, uma corretora de imóveis aqui da cidade, que eu moro em Goiás, e a gente conversou sobre orçamento, né, corte de orçamento. Ela falou: "Nossa, que bacana essas informações que você está me dando. Pô, você dá para você gravar um áudio para eu mandar para minha mãe, para ela entender, porque ela não consegue entender isso, e eu gostaria de explicar." Eu falei: "Melhor, eu vou gravar um vídeo no meu canal e você mostra o vídeo para sua mãe." Então esse é o vídeo, tá? Agora, por que eu entendo desse assunto? Bom, eu tenho graduação na área de administração pública, eu tenho pós-graduação em administração financeira e orçamentária, pós-graduação em orçamento público, e trabalhei por muitos anos em unidade de despesa e unidade orçamentária do estado de São Paulo. Fui chefe de uma unidade de despesa no estado de São Paulo. E olha, isso não muda muito na esfera municipal, estadual ou federal, é mais ou menos da mesma maneira que funciona. Então o que eu quero dizer é, conheço muito desse assunto. Então, quando você é gestor, quando você recebe a incumbência de organizar uma unidade de despesa do estado, seja na esfera municipal, federal ou estadual, então pode ser um quartel do Corpo de Bombeiros, pode ser uma escola, pode ser uma creche pública, né? Pode ser qualquer tipo de organização desse tipo. Então lá, o diretor da escola, ele é o chefe daquela unidade de despesa. E todo ano, o chefe de uma unidade de despesa, ele recebe o planejamento, que é o orçamento para o ano, que você faz esse planejamento no ano anterior, submete à apreciação e aqui aquilo é aprovado, né? É aprovado não só na Secretaria de Fazenda, no Ministério da Fazenda não existe mais, né? Ministério da Economia ou Secretaria de Fazenda Municipal, tanto faz, é devidamente aprovado, vai para os tribunais de conta, devidamente aprovado, e aí você recebe no ano um orçamento para executar, que é o quanto você pode gastar, né? Quanto você tem de dotação orçamentária. E o orçamento vem dividido em muitos itens, são centenas de itens, né, que você recebe. Você recebe item para pagar combustível, para comprar pneu, para reforma de prédio, né, para comprar lubrificantes. Então são dezenas, centenas de itens que compõem o orçamento, né? E você recebe cotas, você não recebe o valor todo, você recebe cotas e você vai trabalhando de acordo com essas cotas. Cotas semestrais, cotas trimestrais, cotas mensais. E você trabalha da melhor maneira possível, óbvio, né? Para administrar aquilo que cabe a você administrar. Bom, existem as verbas obrigatórias, então existem verbas que já chegam carimbadas, aquilo não pode mexer. Tudo bem? Agora, existem as verbas discricionárias e essa, como o próprio nome diz, essa pode mexer. O gestor vai administrar. E é normal que quem administre uma região macro, ele às vezes tenha que fazer remanejamentos. Isso é normal. E toda semana quem administra uma unidade de despesa localizada, ele recebe balizamentos dos órgãos superiores. Então é natural que cheguem cortes, que cheguem remanejamentos de itens, que cheguem suplementações ou que cheguem uma coisa que é um nome meio esquisitinho, mas que quase ninguém entende, que é o tal do, como é mesmo o nome, é o contingenciamento. Isso é um nome meio feio, mas a gente explica. Bom, vamos lá. Como é que ocorre o corte? Aí você fala: mas o cara corta a verba que vai vir aqui para minha unidade de despesa, para minha escola, o cara tá cortando verba, isso é maldade do cara que tá ali acima? Não tem nada a ver. Às vezes isso acontece mesmo. Por exemplo, quer ver um exemplo? Eu moro aqui em Caldas Novas. Vamos dizer que aconteça um acidente aqui, uma barragem se rompa, como aconteceu lá em Minas Gerais, né? Aconteceu em Minas Gerais, isso aconteceu lá. Então acontece um rompimento de uma barragem, temos centenas de pessoas desabrigadas, milhares de pessoas, né? Centenas de mortos. Então é necessário que haja um reforço de toda a área social, né? Então é lógico que existe um serviço de assistência social aqui na cidade, mas ele recebeu um impacto enorme de uma onda, de uma catástrofe natural. Então é lógico que o gestor a nível estadual, e é lógico que vai entrar aí também o gestor federal e tudo mais, mas eu estou falando do estado agora, só dando um exemplo. É lógico que o gestor estadual vai pegar e vai suplementar verba aqui para chegar na cidade para fazer frente a essa necessidade que é catastrófica. E dinheiro não se inventa,
né? O orçamento não se inventa, você tem o orçamento e você vai remanejando dentro da parte discricionária do orçamento. Então o que o cara faz? O gestor ali no nível estadual, ele vai falar, opa, peraí, eu vou tirar dinheiro que eu tá planejado mandar para assistência social lá de Anápolis para Goiânia e eu vou pegar essa dotação orçamentária que está sendo planejada para chegar lá e eu vou ter que remanejar para Caldas Novas. E aí ele falou, olha, o que vai ser feito aí nessa área aqui em Goiânia? Ah, vamos fazer uma cozinha nova para a escola. Não é importante? Claro que é importante. Mas aí o gestor fala, mas peraí, dá para fazer no ano que vem? Porque nós estamos com uma emergência aqui agora, em Caldas Novas. Então ele pega e corta aquela verba que ia chegar, aquela verba futura que ia chegar para fazer uma nova escola, e ele remaneja o item e manda para fazer uma assistência social na cidade que está com uma calamidade pública em andamento. Isso é normal. Então existe às vezes um corte de verba, corte mesmo. Ó, não vou mandar mais essa verba que eu ia mandar, porque eu tenho uma outra necessidade lá. Agora seja sincero, isso não ocorre na tua casa? Porque na minha ocorre toda hora. Por exemplo, né, vamos fazer uma suposição. Eu estou planejando uma viagem para o mês que vem para Brasília para visitar os meus netos e a minha sogra lá. Só que aí o motor do meu carro funde, e eu vou gastar um dinheiro, e aí eu não tenho uma reserva, eu tenho que chegar para minha esposa e falar assim, ô esposa, poxa vida, a gente tinha planejado fazer essa viagem agora no feriado que vem, mas nós gastamos um dinheiro que eu não tenho como repor, então nós vamos ter que cortar esta viagem. Cortar a viagem, não tem outro jeito, né? Isso acontece na casa de todo mundo, porque a gente não tem maquininha para imprimir dinheiro, né? Se a gente não tiver uma reserva ou alguém para nos socorrer, a gente tem que fazer um corte na carne e falar, olha, não vamos poder viajar, porque a gente gastou o dinheiro arrumando o carro, né? Isso é normal, acontece todo dia. Acontece todo dia na minha, na sua casa. Agora, a minha esposa poderia chegar e falar, vamos fazer um remanejamento de item? Ela fala, olha, eu vou trabalhar todo dia de carro, durante o mês inteiro eu não vou de carro trabalhar, eu vou de bicicleta, e como eu estou indo de bicicleta, eu estou fazendo exercício, eu vou cortar a academia, né? E aí ela faz ali uma matemática financeira e me mostra que durante um mês ela não indo na academia, ela paralisando lá a mensalidade da academia, que é possível fazer, e ela deixando de abastecer o carro, e ela me mostra, olha, tá vendo, o que eu vou economizar é o suficiente para a gente fazer a viagem. Aí fala, tá resolvido, fizemos a troca de item, que é uma coisa que acontece também em toda unidade de despesa. Às vezes a gente chega, o cara fala assim, olha, eu tô cortando essa verba para vocês. Fala, mas eu preciso muito dela. Vamos fazer o seguinte, eu abro mão disso e daquilo, de tal item para ter isso daqui. E o órgão gestor de cima faz a mudança. Isso é uma troca de item, né? Isso acontece toda hora. Então ele vai cortar determinados orçamentos, determinados itens do orçamento meu, para determinadas finalidades e vai suplementar nesse que eu estou dizendo que eu preciso, que ele teve que cortar por uma necessidade maior de uma calamidade. Isso acontece toda hora, né? Dentro da nossa casa e dentro de uma unidade de despesa, dentro de uma unidade orçamentária, dentro de uma secretaria de fazenda ou Ministério da Economia. Bom, aí o que acontece? E o tal do contingenciamento, o que é isso? O contingenciamento é quando você não faz o corte, você apenas programa aquela dotação para mais à frente. Então fala assim, mulher, o carro quebrou, esse mês não vai dar para viajar, mas no mês que vem tá tudo tranquilo, a gente consegue ir. Então eu contingenciei a minha viagem. Eu não posso ir esse mês, mas no mês que vem ela continua dentro do planejamento. É simples assim. Então quando você recebe um contingenciamento dentro da estrutura orçamentária do Estado, município ou federação, é o seguinte, você tem uma dotação orçamentária que está para chegar, né? No mês seguinte, na próxima cota, e a autoridade fala, olha, nós já comprometemos boa parte do orçamento com outros gastos, e quem está organizando os gastos lá em cima da gente é que tem a noção macro, a gente aqui só sabe a nossa noção que é mais, né, específica, fala assim, então, olha, nós não podemos, e existem leis, né? Existe lei de responsabilidade fiscal, a lei do teto de gastos, fala assim, olha, estamos com os gastos para estourar e não dá mais para fazer, então vamos contingenciar, você ia receber esta verba
Não é dinheiro que está na conta que foi retirado, não é nada disso. É uma verba que iria chegar e ela não vai chegar mais agora nesse mês. Essa verba que você não perdeu, o planejamento da verba, essa verba vai chegar, só que não vai chegar agora, vai chegar no mês que vem. Existe esse contingenciamento de dois tipos. Pode ser o contingenciamento com data já determinada, então fala, no mês que vem essa verba chega. Ou então fala, até segunda ordem você não vai fazer esse tipo de gasto. E que fique claro, isso só vale para os gastos discricionários, não vale para os gastos obrigatórios. Então é muito simples até. Quem que não passa por isso? A minha esposa fala todo mês para mim. Ela chega e fala assim, amor, ó, não vamos sair para jantar fora essa semana porque não virou o cartão e os nossos gastos estão altos. O que ela está fazendo? Ela está contingenciando esses gastos de sair para jantar fora, dentro da nossa vida, porque o nosso cartão não virou ainda. Ela fala, no mês que vem vai virar o cartão, a gente sai numa boa, né? Isso é o contingenciamento. Eu espero que tenha ficado entendido. Então, não tem nada de anormal. Isso é uma coisa que acontece todo mês, toda semana, todo dia dentro do planejamento orçamentário no nível federal, estadual e municipal. Essas coisas ocorrem todos os dias, são normais. E é desonestidade intelectual você explorar isso de maneira obtusa, né? Então, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, chegou num dado momento e falou, olha, esse mês ou nesse bimestre, por conta de gastos que nós tivemos muito grandes nessa área, não podemos romper o teto de gastos e temos que cumprir a lei da responsabilidade fiscal. Então, olha, dá uma contingenciada nessa verba e nessa verba. Isso aqui nós não podemos mandar. E todos os ministérios vão sofrer contingenciamentos. Isso é corte? Não, não é corte. Corte também às vezes existe, mas não houve agora um corte. Houve o contingenciamento de um percentual até pequeno da verba discricionária. Agora, a imprensa noticiou de uma maneira irreal, mentirosa, né? Então, por exemplo, só para deixar claro, e o que é mais engraçado nessa história é que o contingenciamento atingiu, ele empurrou, né? O contingenciamento é empurrar com a barriga para o mês que vem, para daqui a 30 dias, para daqui a 45 dias. E o ordenador da despesa lá embaixo, ele pode inclusive continuar com todos os serviços normais, porque lembre-se, os serviços essenciais são os gastos obrigatórios, e isso vem, né? Agora, dentro dos gastos discricionários, eu posso negociar com o meu fornecedor, com o meu prestador de serviço, e falar, olha, eu tive um contingenciamento, se você... Você pode contratar inclusive determinado serviço e falar, mas você vai receber daqui a 30 dias, eu não vou conseguir te pagar agora, só quando eu liberar, né? E aí, se quando der o prazo do contingenciamento houver um corte, né? Porque nós estamos falando de contingenciamento, você vai lá e faz remanejamento de item, a gente faz isso toda semana. Nunca me foi negado um remanejamento de item. Toda vez que eu tinha efetivamente um corte e eu precisava resolver o problema, basta trabalhar, viu? Basta trabalhar. Você vai lá, senta o traseiro na cadeira e faz um planejamento. Bom, deixa eu ver. Eu tive um corte aqui disso, eu vou mexer aqui, e você vai lá e resolve o problema com um órgão superior e eles normalmente vão ter a maior boa vontade, porque afinal de contas é para isso que a gente serve, para gerir, para bem administrar o serviço público, entendeu? Agora, tá cheio de vagabundo, de gente preguiçosa, né, que não quer trabalhar, então fica, cortaram meu dinheiro, mas não é... Agora, entenda, o que aconteceu recentemente foi um contingenciamento, aquela empurradinha com a barriga, né, que foi dada, por quê? Para não ferir o teto de gastos, para não gastar mais do que tem. Quando você tem um problema desse tipo, você faz o problema dentro da sua casa para resolver, porque você não tem maquininha para imprimir dinheiro. O Estado até tem máquina de imprimir dinheiro, mas o custo disso é muito alto, isso gera inflação e isso é indesejado. Então é muito melhor ter um governo trabalhando, dizendo, olha, esse mês nós vamos contingenciar, essa verba vai chegar. O gestor lá local, se ele trabalhar bem, não vai ter problema nenhum. O problema é que se o cara for vagabundo e não quiser trabalhar, aí, meu amiguinho. Então, para com essa ideia, vai parar tal coisa. Não tem que parar nada, porque o salário está em dia, os gastos essenciais são obrigatórios. Não foi mexido apenas na parte discricionária. E o mais engraçado de tudo, né? O que foi
tocado, né, foi nas tais emendas, né, o que o governo federal passou a direita, falou assim, olha, dá uma contingenciada nas verbas das emendas de relator, que o pessoal costumou chamar de orçamento secreto, que de secreto não tem nada, que é publicado no Diário Oficial. Então quer dizer, na hora de atacar o presidente é orçamento secreto, mas agora que houve um contingenciamento de uma parte do orçamento secreto, que na verdade são as emendas de relator, e elas não foram cortadas, elas foram contingenciadas, né? Espero que tenha ficado entendido a diferença. E aí o pessoal faz uma grita danada, mas é uma grita política, uma grita desonesta, tudo bem? Eu espero que isso tenha ficado entendido. Se tiver dúvida, a gente, né, explica melhor, mas ó, é difícil, porque a pessoa que não quer entender, ela não vai entender nunca, né? Então, aconteceu recentemente um contingenciamento de uma parte das verbas discricionárias. Se você ler a notícia, no corpo está escrito, está explicado, mas o pessoal só lê a manchete, né? E a manchete é mentirosa, viu? A manchete, ela tende a fazer um sensacionalismo para enganar você, tá bom? Então, o que aconteceu recentemente é uma tremenda de uma fake news total, não houve nenhum tipo de corte, houve um contingenciamento, que é essa empurrada para um momento mais adequado, porque as contas estão altas nesse mês, no mês que vem a gente resolve isso, sem imprimir dinheiro, sem ferir o teto, sem gerar inflação. É simples assim, uma coisa básica, bastava ler o decreto, né? Bastava ler o decreto que foi assinado, mas o pessoal não gosta muito de ler, né? Então tá aí resolvido. Teve muita gente falando besteira, tem até um inscrito aqui do canal, né? O Semper Pecos, que veio soltar essa fake news. Pô, Pecos, que vergonha. Então quer dizer que você é favorável ao tal orçamento secreto, que de secreto não tem nada, porque vocês são tão críticos ao tal orçamento secreto, que nem é algo que está na mão do presidente da República, né? Está na mão do relator, mas isso é uma coisa para a gente falar num outro vídeo. Eu espero que tenha ficado entendido a diferença aí de corte, de suplementação, de contingenciamento, que foi o que aconteceu, tá bom? Espero que a minha nova amiga ela consiga explicar para a mãe dela o que realmente aconteceu, que não foi nada demais, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.